começar a dar uma olhada para a gente introduzir o assunto de hoje? Já já entra conosco o nosso entrevistado, que é sobre aqueles impostos, o imposto de importação anunciado uma resolução, olha, de 4 de fevereiro de 2026, né, publicada, a CAMEX, que é o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, envolve gente do MDIC, do Ministério da Fazenda, todos eles muito alinhados e sintonizados, decidiram que seria prudente aumentar o imposto de mais de 1.000 produtos, de tecnologia de informação, de telemática, todos esses produtos, né, de tecnologia importados. Então, smartphones, alguns exemplos, smartphones, câmeras, impressoras de tinta líquida, placa-mãe, placa de vídeo, processadores, cigarros eletrônicos, cartuchos de revelador, toners, né, todos esses tiveram o seu imposto majorado. Que palavra feia, né? Majorado, é aumentado mesmo, gente, em bom português. Vamos partir para a próxima tela, que fala um pouco sobre o aumento dessas alíquotas. Afinal de contas, do que estamos falando? A dimensão, tamanho. Pessoal da TV, de volta conosco, estamos introduzindo o assunto da entrevista, dos impostos de importação que foram aumentados numa resolução da CAMEX de mais de 1.000 produtos eletrônicos, de tecnologia da informação, de comunicação, etc. Então, olha, reajuste pode elevar as tarifas em até 7,2 pontos percentuais. Parte desses percentuais já entrou em vigor e o restante passa a valer a partir de março. A iniciativa pode reforçar o Caixa Federal, e aqui está o pulo do gato, uma arrecadação de 14 bilhões de reais por ano. Quem tem problema para fechar as contas, né, arranja sempre uma forma mais fácil de buscar dinheiro. Quais são as justificativas do ministro Haddad? A medida tem caráter regulatório e busca proteger a produção nacional. Você teve um aumento substancial desses produtos de alta tecnologia e aí eles disseram, a gente precisa proteger a indústria nacional, vamos aumentar o imposto. Mais de 90% dos itens afetados são fabricados no Brasil, o que diminui o impacto sobre o consumidor. Se você tem um similar, se as empresas têm fábricas instaladas no Brasil, obviamente elas não serão taxadas. Tem uma matéria na Folha de São Paulo que conta bem essa história hoje, eu até separei aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte, olha, a ala do governo vê desgaste, defende rever a alta do imposto de importação. Por quê? Porque isso provocou nas redes sociais o maior zum-zum-zum e a oposição vem ganhando de lavada esse discurso, que é o governo que sempre aumenta impostos. Então, tem gente da comunicação, por exemplo, defendendo que isso deve ser revisto e comparam até aquele aumento das taxas de blusinhas. O Nicolas Ferreira, a gente vai mostrar o vídeo dele, o tweet dele já está dizendo que o governo só sobrevive assim, né, aumentando impostos. E essa decisão, olha aqui, vem na esteira do aumento no volume de importação desses itens e visa proteger a indústria nacional, segundo o MDIC, né, o Ministério do Alckmin. O impacto da proposta deve ter efeito indireto baixo e defasado, segundo eles, pois bens de capital e bens de informação são bens de produção, com exceções e regimes atenuando a cobertura efetiva. E os mais afetados serão o quê? Os produtos importados americanos, chineses, franceses e de Singapura. E aí o Haddad, ele diz o seguinte, não tem impacto em preço, é uma mentira o que estão falando, né? Porque o Nicolas fala, vai aumentar, aí a oposição, o preço do smartphone, né, do celular, o brasileiro vai pagar mais caro. E o Haddad está negando, está dizendo que isso, está refutando, está dizendo que isso é mentira, porque os produtos são feitos aqui, mas impede que uma empresa estrangeira, utilizando um subterfúgio, consiga concorrer com a empresa que está instalada no Brasil. Para dirimir todas essas dúvidas, vou chamar aqui para a nossa roda de conversa o Arno Gleisner, que é diretor de Comércio Exterior da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, a CISBRA. Arno, muito obrigada pela sua participação, bom dia. Por favor, me fale, primeiro, a CISBRA divulgou uma nota, sim, vocês são a favor do aumento desse imposto, em que termos? Explique, por favor, para o nosso telespectador se esse aumento é necessário e por quê. Bom dia, Amanda. Nós não diríamos que, não dissemos que se trata de um aumento favorável, uma posição favorável da CISBRA. Não é isso. O que entendemos é que, no curto prazo, medidas desse tipo, que são defensivas, podem ser aceitas, podem ser justificadas e não terão um efeito inflacionário importante e desde que se considere que elas têm uma aplicação de curto prazo. No longo prazo,
aumento de impostos, e principalmente do imposto de importação, do qual estamos falando agora, eles são realmente negativos, porque desestimulam a inovação, desestimulam a que a indústria nacional seja mais competitiva. Mas nós estamos enfrentando um momento em que o mercado internacional está muito instável. Outros países também estão elevando alíquotas para se proteger, para proteger a sua própria indústria. E é o que está sendo feito nesse momento pelo Brasil. Nós entendemos, então, que o aumento de 0 para 7,6% de alguns produtos e de 7,6% para 20% de outros, de um conjunto de produtos, não terá um efeito significativo nem na inflação e tampouco na competitividade da indústria brasileira para as suas exportações. Arno, e no preço dando alguns exemplos. No preço para o consumidor, por exemplo, de um iPhone, quem compra um iPhone, uma fábrica que não tem no Brasil, isso pode se refletir, vocês têm já esse cálculo de quanto isso pode refletir no preço final para o consumidor? Sim, mas não é muito significativo, Amanda. Enfim, aumentos de 7,6% para 20% no imposto de importação não serão tão importantes que inviabilizarão a importação brasileira desses produtos. Mas a gente está falando de R$500, de R$1.000, dá para colocar uma cifra aí, ou pelo menos uma porcentagem? Sim, é uma porcentagem de cerca de 10% de aumento neste tipo de produto. Sim. Mas nós temos que considerar que outros produtos poderiam ter um efeito mais importante. Vamos dar um exemplo. Máquinas para sorvetes, que também sofreram um aumento. Bom, mas são máquinas para um produto que não é nem importado, nem pode ser exportado. Portanto, ele não vai ter nenhum efeito significativo para a competitividade brasileira no mercado internacional. Já fornos industriais, por exemplo, que é um outro produto, já é uma questão mais discutível e talvez nós teríamos aí, se no longo prazo fosse mantido esse imposto, nós teríamos alguns problemas de competitividade internacional. Da mesma forma, tratores, por exemplo, nós poderíamos ter esse tipo de problema. Então, resumindo, nós entendemos que no curto prazo é uma medida que pode ser entendida como defensiva e até justificada. No longo prazo, não. No longo prazo, nós entendemos que o governo deveria buscar o seu equilíbrio fiscal de outra forma, reduzindo despesas e não aumentando impostos. Não, mas só um minutinho, pela sua declaração, o senhor entende, então, que essa medida tem um caráter arrecadatório e não regulatório? Porque o senhor acabou de dizer que deveria cortar despesas. Pois é. Né? Porque fica essa dúvida. É uma arrecadação importante, né? Do dia para a noite, você aumenta essa arrecadação em 14 bilhões de reais. Então, a pergunta que fica ecoando na cabeça de todos nós, da sociedade, é, afinal de contas, é uma medida legítima do ponto de vista regulatório para proteger a indústria nacional que vem sofrendo com a enxurrada de produtos chineses ou de outros lugares do Sudeste Asiático que procuram o Brasil, até porque está mais caro mandar para os Estados Unidos esse produto, é um efeito da guerra tarifária do Trump, da guerra comercial, ou isso tem um efeito, uma justificativa arrecadatória? Boa pergunta, Amanda. No primeiro caso, realmente seria aceitável, né, uma proteção à indústria brasileira neste momento de instabilidade internacional. E os produtos foram escolhidos e que fazem parte dessa lista, são 1.200 produtos, explicam ou justificam essa posição. Já sob o ponto de vista de arrecadação, seria lamentável se este fosse o motivo principal dessa decisão.
Essas tarifas, elas são temporárias? Quando o senhor diz que no curto prazo elas podem ser justificadas mais ruins, se elas forem mantidas por mais tempo, elas têm um tempo de vigor para ficarem em vigor, permanecerem em vigor, ou elas simplesmente são anunciadas pela Camex e aí você precisa fazer uma rodada nova de negociação para reduzi-las ou retirá-las? A resolução não colocou validade. Não há uma validade, portanto, isso se espera que mais cedo ou mais tarde sejam reduzidas essas tarifas novamente. Mas elas também, Amanda, olhando o mercado internacional, elas não são muito diferentes daquilo que outros países e outras economias realizam. Temos que reconhecer esse ponto também. Mas volta ao seu ponto principal, que efetivamente, se o objetivo for apenas arrecadatório, realmente seria uma medida que nós deveríamos combater. Mas vamos entender isso, então, Arno, juntos. A indústria nacional, ela se beneficia disso e de que forma? Nós, por exemplo, produzimos aparelhos eletrônicos de comunicação similares que acabam sendo prejudicados pela competição estrangeira, com esse imposto mais baixo. Isso vai fazer com que a indústria nacional produza mais, gere mais emprego, porque eu ouvi que tem havido entre 2023 e 2025 um aumento importante da importação desses produtos tecnológicos, né? Um aumento abrupto. Então, uma forma de proteger a indústria nacional, a gente tem como competir, gerar empregos e desenvolver tecnologias? Num prazo limitado, sim. Isso realmente funciona. Funciona no Brasil e funciona em todos os outros países também. Mas no longo prazo, não. No longo prazo, isso até prejudica a competitividade, porque a empresa acaba não se modernizando, não se tornando sustentável, não trazendo novas tecnologias. Então, voltando àquilo que parece mais óbvio, este aumento ele deveria ser transitório, ou seja, deveria ter um período em que, no fim do qual, deveria ser renegociado para para as tarifas anteriores. As tarifas anteriores, Amanda, elas foram certamente definidas porque tinha uma razão, tinha um motivo para que elas existissem durante anos. Então, nós devemos supor que elas tenham também um fundamento lógico e um fundamento que, ao mesmo tempo, proteja um pouco a indústria nacional, mas que traga também ao consumidor produtos de qualidade, tanto os importados como os nacionais, que terão que competir com os importados. Por exemplo, essa medida é muito diferente, porque eu ouvia muito no começo da guerra tarifária do Trump, e até antes disso, um pleito da indústria que falava assim, olha, a gente tem que ter medidas antidumping contra o aço chinês, eles estão jorrando aqui um aço barato e isso está desmontando a indústria nacional. E aí esse parecia um pleito muito legítimo, que tinha dificuldade até em avançar no MDIC, na Camex, mas pelo que eu estou entendendo, essa parte de tecnologia dos produtos importados é diferente, né? Se trata de outra coisa, não é uma medida antidumping, é um aumento de imposto de importação de outra ordem, é isso? Sim, é que os processos antidumping eles são muito demorados, né? São processos que não podem ser feitos em poucos meses. Eles podem até levar muitos meses, ou anos até, para serem concluídos. Já um aumento de tarifas, que como foi feito, ele é imediato. E ele tem, então, outras justificativas mais genéricas. E espero que não sejam justificativas de aumento de arrecadação, né, Amanda? Arno, a direita critica muito, mas parece ser exatamente o que o Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Quando ele aumenta tarifas, na verdade, ele está fazendo isso. É uma medida absolutamente protecionista, ele está tentando proteger a indústria nacional, trazer indústrias de volta para os Estados Unidos, diminuir o déficit comercial americano, e pelo visto isso não tem funcionado, porque o déficit comercial em 2025 ele foi, grosso modo, a mesma coisa do que no ano anterior, em 2024, sem as tarifas. E também não há sinais claros, até dada a insegurança jurídica, de que todas essas indústrias estejam voltando para os Estados Unidos. É isso?
Bom, em primeiro lugar, não se faz uma substituição de importações de uma maneira tão rápida, porque a indústria não pode, em poucos dias, retomar produção e competir com produtos importados. Não é assim que funciona. Mas, de fato, nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente. Há um déficit comercial gigante. Só não existe um déficit tão grande nas contas, no fluxo financeiro internacional dos Estados Unidos, porque a conta de serviços é muito favorável nos Estados Unidos, o que não ocorre no Brasil. Mas, no caso brasileiro, também não temos déficit comercial. Pelo contrário, o Brasil ainda tem um superávit comercial. O que a justificativa que foi divulgada nesse momento é de que há indícios de que a importação vai aumentando, não tanto quanto a exportação, e que nós teríamos lá na frente um eventual déficit comercial.